nessa perfeição, o mar estar ali, o sol, a lua. Existe um estudo que diz que o sol, se o sol fosse mais perto, 20% do que ele é, a gente morria queimado. Se o sol fosse mais longe um pouquinho, 20% do que ele é, a gente morria congelado. As noites seriam mais longas, mas o sol está exatamente no devido lugar. A Terra tem uma inclinação de 23 graus, e essa inclinação dá a nós os períodos do ano, verão, inverno, as estações. É uma inclinação de 23 graus que tem na Terra, que dá essas inclinações. Se não houvesse essa inclinação, o mar, ele vinha todo para o globo Terra e tudo ia ser exterminado. Então, as estrelas estão no devido lugar. A Bíblia diz em Jó 26:7 que Deus suspendeu a terra sobre o nada. Porque o estudo mostrou, não muito distante de hoje, de que aqui embaixo não tem nada, a terra suspensa. Só que Jó já dizia isso, que Deus suspendeu a terra sobre o nada. Então, os céticos, eles acreditam que há alguma coisa, mas eles não sabem o que é. Não sabem o que é. Eles falam sobre também fala sobre a gravidade. Se a gravidade ela fosse um milésimo, um pouco para baixo, a Terra se achataria e acabaria. Se fosse para cima, ela também deixaria de existir. Então, a gravidade está no devido lugar onde deveria estar. Tudo está no devido lugar com uma perfeição incrível. O salmista, ele diz: Senhor, quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, né? Ele diz: isso é para mim uma coisa maravilhosíssima, né? Então tudo que foi criado com uma perfeição incrível. Você joga um caroço de manga ali, ele germina e nasce e cresce e dá fruto, e você vai lá, pega aquele fruto, e aquele fruto ele tem todas as vitaminas que o seu corpo precisa para sobreviver, né? Uma mané diz, né, que canta na terra, que é macaxeira, né? Isso é muito lindo isso. Não tem como ser uma obra do acaso. Não foi o Big Bang que fez isso, não. Um pé de coco, está planta o coco no chão, ele nasce aquele tronco que lá em cima nasce aquela árvore, né? Você corta e tal. Então o cético diz que há alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí a gente diz: eu sei, é Deus. Você está no trono, regendo todo o universo, comandando todas as coisas, né? Diz que o professor, ele dizendo que o universo é uma obra do acaso, que não existe prova, que não existe coisa nenhuma e tal. Isso a história foi surgindo aleatoriamente e chegou onde nós estamos. Aí um aluno, no outro dia, trouxe uma maquete de universo, uma maquete, construiu uma maquete do universo e colocou em cima do birô do professor. Quando o professor chegou, que olhou e disse: ó, isso aqui é o quê? Quem mudou aqui? Ninguém. Surgiu do nada? Nada. Não, alguém mudou isso aqui. Não é possível que isso aqui apareceu do nada. Não tem como, isso aqui é uma maquete do universo. Fizeram até bem feita. Mas alguém mudou aqui. Não tem como. Alguém fez e mudou aqui. Professor, se o senhor não vê que um negócio tão pequeno desse foi uma coisa que foi criada aleatoriamente, agora como é que o senhor crê que um universo tão grande foi obra do acaso? Né? Então, esta é a ideia das pessoas que são céticas. O apóstolo Paulo disse que eles tinham conhecimento de Deus, mas não o honravam como Deus, nem demonstravam nenhuma gratidão. Romanos 1:21. Somente uma pessoa insensata poderá dizer que Deus não existe. Salmo 53, versículo 1. Qualquer pessoa com algo mínimo de sensatez
afirma que existe um Deus, ainda que não tenha conhecimento de um Deus verdadeiro. Qualquer pessoa crê que existe um Deus, ainda que não tenha conhecimento do Deus verdadeiro. Mas tem um Deus. Tem um Deus que guia, tem um Deus que está no trono, tem um Deus que dirige o universo, que comanda todas as coisas. Acho que é isso que eu falei aqui agora. Certa vez, Isaac Newton, a fim de provar a existência de Deus, montou um mini sistema solar com tudo em funcionamento para mostrar aos seus amigos. Quando eles entraram na sala, ficaram espantados e pensaram: quem fez isso? Isaac Newton respondeu: ninguém. Mas como? Tem de ter havido alguém. Eles indagaram. Então Isaac respondeu: engraçado, para um simples objeto como esse, vocês afirmam que precisa existir alguém para criá-lo. Como podem dizer que o universo não é obra de Deus? Como é que pode dizer que o universo não é obra de Deus? Há o testemunho da natureza. O testemunho da natureza. Davi descreve a natureza como o primeiro embaixador de Deus. Ele disse que os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Também o profeta messiânico declarou: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo seu nome, e elas obedecem a sua voz. Isaías 40, 26. De igual modo, escreveu Jó. Mas pergunta agora às animarias, e cada uma delas te ensinará. E as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isso? Pergunta, se é uma linguagem simbólica. Pergunta aos peixes, quem vai te contar? É claro que o peixe não fala. Pergunta às animarias, pergunta às aves do céu, quem foi que fez? Isso é uma linguagem simbólica. Mandando perguntar a essas coisas criadas, quem foi que fez? Porque assim, vai responder que foi Deus. Claro que a árvore, as árvores não vai responder, os peixes não vai responder, mas não assim, linguagem simbólica, dizendo assim: quem foi que fez? Alguém fez? Pergunta quem foi que fez? Então, mostrando a criação de Deus. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Jó 12, versículo 7 ao 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive. Todo ser vivente, a alma está na mão de Deus. E o espírito de toda a carne humana. Para que ele tire o espírito, a carne toda. Está tudo na mão de Deus. Você só está aqui até o dia que Deus determinar. Quando Nelson diz aqui, ele tira o seu espírito, e aí você cai. Não, seu coração foi isso, foi derrame, foi AVC, foi a diabetes alta, foi pressão, foi não sei o que. Foi Deus que tirou o espírito, tirou e acabou. Então quando chega a hora, ele tira e não há como recorrer. O apóstolo Paulo fala inúmeras vezes sobre a natureza como prova da existência de Deus. Atos 14, 15 a 17. Quem vai ler? Atos, capítulo 14, versículo 15 até o 17. Nós também somos homens como
povo se converteu ao Deus vivo, o que criou todas as coisas, o que manda a chuva para trazer mantimento, né? Para que os frutos amadureçam, mostrando que toda fonte vem dele. Atos 17, 25, como é que diz? Nem tampouco é servido por mão de homem, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a edificação e todas as coisas. Glória a Deus. Dá vida, o que mais? A edificação e todas as coisas. Ele não precisa de nós para nada. Não depende de nós para nada. Ele é o criador de tudo. Ele dá a vida, ele dá a inspiração, ele dá todas as coisas. Todas as coisas. A Bíblia diz que Tiago 17 diz que todas as boas dádivas, que todo dom perfeito vem de cima do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é o Deus vivo, o único. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que esteve morto, mas vivo para sempre. Tenho a chave da morte e a chave do inferno. Então ele é